acontece com você de muitas vezes achar que está passando por uma experiência espiritual importante e maravilhosa, mas fica um pensamento: será que não é viagem da minha cabeça? Será que eu não estou inventando isto? Se você passa por esta situação, fica nesse vídeo. Eu vou falar sobre o assunto e vou dar uma dica no final. Eu sou o Nelson Teston, das Constelações Familiares e do Instituto Aster do Brasil, e trabalho há aproximadamente mais de 2 décadas exatamente desenvolvendo pessoas. E como gosto muito da espiritualidade, eu percebo muitas vezes as pessoas me mandando e-mail, conversando comigo nos cursos presenciais, que elas têm experiências, mas elas ficam se perguntando: será que eu não estou inventando? Será que isso é coisa da minha cabeça? Bem, na verdade, ocorre uma confusão aí, porque nós temos dois processamentos. Nós temos o processamento da mente. A nossa mente é algo muito maior, é uma substância muito maior do que aquilo que cabe aqui nessa caixa craniana. E tem o cérebro, que está totalmente integrado com a mente, mas que só tem as informações racionais. Ele só tem as informações baseadas na memória que ele tem acesso. Ou seja, ele não sabe tudo. E o pouco que sabe, em cima daquilo, ele quer processar informações. Olha só a confusão que dá. Quem está vivendo a experiência é a alma, é a mente. É essa conexão maior com a nossa mente, a parte supraconsciente, a parte mais elevada do nosso eu. E o cérebro fica tentando explicar a realidade daquela experiência. E ele procura informações no seu banco de dados e não encontra. Vou dar um exemplo. A pessoa fecha os olhos e se sente muito leve, como se estivesse flutuando, e enxerga luzes, normalmente luzes muito claras, por exemplo, luzes violetas, luzes douradas, e ela fica enxergando aquelas luzes e o cérebro entra em ação imediatamente pensando assim: ei, será que tem alguém que ligou um farol aqui na minha frente? Será que tem alguém que está passando com uma lâmpada? Por quê? Porque ele está buscando a referência naquilo que ele já conhece. O que é uma luz nos nossos olhos abertos do dia a dia? Só se aparecer um holofote, uma lâmpada, não é verdade? Então, ele se baseia no que já conhece. Então, você precisa, como dica, a forma boa de viajar nessas experiências é exatamente entendendo o seguinte: as experiências que eu tenho, elas não têm referências no mundo tridimensional. Elas são experiências num outro plano, num outro nível de consciência. Então não dá para explicá-las se retendo às explicações racionais. Lembre-se, uma das grandes formas de não evoluir ou atrasar a evolução espiritual é permitir que a parte racional fique explicando tudo e na hierarquia da experiência ela se sinta assim: só vale o que eu penso como racional. Existem experiências que vão ficar talvez séculos sem serem comprovadas cientificamente. Então esperar por comprovações científicas ou esperar para que de olhos abertos as coisas aconteçam é quase como se fosse negar de que é possível sonhar ou dormir. É um outro mecanismo, ocorre num outro nível de consciência. Está bem? Então, a dica que fica aí é: sempre antes de qualquer experiência, lembre-se, você vai perceber coisas que não são explicadas por uma razão comum ou baseado no teu banco de dados da tua memória comum, normal, como ser humano, nessa faixa de idade que você está vivendo. Se você começar a refletir sobre isso vai te ajudar bastante. E tem uma outra questão que eu já usei muito e ainda uso de vez em quando, que é para acalmar a mente racional, é o seguinte: quando a mente racional começa a dizer, mas será que isso existe? Será que foi viagem da minha cabeça? Imediatamente compreenda o seguinte: diga para si: eu sei que a mente racional precisa estar presente, eu reconheço o papel dela. Só que esta experiência está maravilhosa. Eu estou sentindo sensações muito agradáveis, que me deixaram muito melhor do que antes. Então, o que muda se é totalmente real ou não? Simplesmente aconteceu. Como uma criança que brinca com um pedaço de folha imaginando que é um avião. Tem avião ali? Não, mas tem a experiência da sensação gostosa de brincar de voar. Então, quando adultos, nós podemos continuar flexíveis e nos autorizarmos um pouco mais a sermos mais completos, mais inteiros, com todas as informações que tem por aí.
Espero que tenha colaborado com esse vídeo para você. Você pode compartilhar se ele faz sentido para ti, certamente poderá fazer sentido para mais pessoas. Compartilhe ele. Você já se inscreveu no meu canal do YouTube? Inscreva-se, é só clicar na tela se você está no YouTube e se inscrever ou ir lá no YouTube e então se inscrever. Eu vejo você no próximo vídeo.